vamos para o segundo módulo, onde vamos falar em relação aos primeiros objetivos a alcançar, que é a avaliação das condições de saúde de uma vítima. Uma vítima atendida, a gente atender uma vítima, o que vamos fazer, o que tem que avaliar? Instrumentar as tomadas de decisões sobre as intervenções específicas, o que fazer com qual tipo de vítima, auxiliar na coleta de dados para passar para outros, porque no momento que você está atendendo, você vai chegar, vai passar para o corpo de bombeiros ou para o SAMU, né? Conhecer os equipamentos adequados à aferição de sinais vitais, conhecer variações de acordo com a faixa etária, reconhecer os sinais e sintomas e realizar suas intervenções. Com isso vamos falar de sinais vitais. Os sinais vitais são as principais manifestações fisiológicas do organismo humano, né? Ele conferindo o bom funcionamento do sistema do corpo, e suas variações podem identificar a enfermidade, ou tem enfermidades. São aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações corporais da função corporais dentro dos inúmeros sinais que são utilizados na prática diária. O atendimento pré-hospitalar é o auxílio do exame clínico dessa vítima. Destacam-se pela importância deles a pressão arterial, a temperatura dessa vítima, o pulso, né, e a respiração. Eles são os sinais vitais, os indicadores da função vitais do corpo, certo? Eles indicam a existência de vida nessa vítima ou não. Sua variação, sua verificação é essencial. Essa variação do quadro clínico dela pode-se dizer que ela tem ou é uma vítima de emergência clínica ou uma emergência traumática dessa vítima. Com isso, vamos ver a diferença entre os sinais e os sintomas. Quais são os sinais? O que é chamado de sinal, o que é chamado de sintoma? Toda lesão ou toda doença que formam peculiares e se manifestam e se pode ser ajudada para descobrir o tipo de problema que afeta essa vítima. Esses indícios são divididos em dois grupos, sinais e sintomas. Os sinais são detalhes que você possam descobrir, aquilo que você possam ver, né? Usamos nosso sentido, podemos ver, podemos sentir, podemos com o tato, né? Podemos ouvir e podemos sentir com o olfato, né? Durante a avaliação dessa vítima, é comum as lesões incluem sangramento, inclui inchaço, que a gente chama de edema, né? Ou edema subgaleal, né? É o aumento da sensibilidade e a deformação. Já os sinais vitais comuns em doenças são peles pálidas ou avermelhadas, são suor, temperatura elevada ou pulso rápido, fraco ou filiforme, certo? Sintomas são as sensações que essa vítima descreve. Eu só vou saber se essa vítima estiver consciente. Eu vou olhar para ela e vou perguntar para ela: você sente alguma dor? Ela vai me responder: estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. É aquilo que a vítima me descreve. É toda a situação que essa vítima vai me dizer o que ela está sentindo, qual tipo de dor que ela está sentindo, aonde se localiza essa dor que ela está sentindo. Então, examinar essa vítima procurando descobrir possíveis lesões, se caso essa vítima estiver na situação de inconsciência. Aí eu vou procurar, certo? Então vira uma situação de sinais. Mas eles são, além da dor, os sinais podem ajudar um diagnóstico, inclusive náusea, vômito, vertigem, calor, frio, fraqueza e sensação de mal-estar.
Vamos começar primeiro pela temperatura. Temperatura corporal é o equilíbrio, quer dizer, é a homeostase. Ele tem uma produção de calor e perde calor. Nosso corpo produz e perde calor a todo momento. Pode ser verificada nessa região locais para verificação de temperatura. Utilizamos um material chamado de termômetro e com isso temos locais onde vamos verificar essa temperatura. Temos locais como axilar, inguinal, bucal, retal, né? As axilas é o mais usado no atendimento pré e intra-hospitalar também, as verificações, embora menos fidedigna, certo? Uma temperatura mais fidedigna, que posso dizer que está totalmente correta, é a temperatura retal, porém é utilizado na atividade intra-hospitalar, né? O valor mínimo de um adulto nós veremos mais à frente e o máximo de um adulto mais à frente, mínimo e o máximo em relação a uma criança, né? No mínimo no adulto 36 ou 36,7 no máximo. Então, segundo o Porter, variações, vários fatores influenciados no controle da temperatura corporal, meios físico, químico e o controle de efeito através de estimulação do sistema nervoso. A temperatura reflete um balanceamento entre o calor produzido e o calor perdido do corpo. Os índices de temperatura, para isso utilizamos um termômetro que é um termômetro de vidro. Hoje também, que é o mais utilizado, né, pela população, temos aqueles termômetros que são comprados aí, termômetros digitais, né? É eficaz, porém você tem que trocar sua pilha, evidentemente, pelo tempo da sua duração. Mas o termômetro clínico mais usado, temos do que tem as duas partes, do bulbo e do pendúculo, né? Lá no bulbo contém o mercúrio, que faz com que esse líquido faça expansão sob uma ação de calor sobre o interior do pendúculo. Indica que a temperatura é transformada em graus, certo? Decímetros de graus, e assim registram em graus Celsius. Existe também o termômetro, que eu já falei dele em relação ao termômetro digital, né? E os índices de temperatura do corpo no adulto, no ser humano, temos, como falamos, utilizamos mais esses três locais, né? Estavam ali, ó, na criança 37,4 e no adulto 37 graus, isso utilizando na situação oral, certo? Lembrando que essas variações de temperatura chegam a 0,3 a 0,6, né? Em relação à temperatura normais, ela pode variar. A axilar, que é a mais utilizada, numa criança temos 3,2, né, graus centígrados, onde no adulto, corrigindo, na criança é 37,2, né, e no adulto 36,7, a temperatura normal nas axilas. E na mais fidedigno, porém utilizada intra-hospitalar, no estado normal, a criança chega a uma temperatura de 37,8 e 35,7 no adulto. A temperatura, ela tem as suas variações, ela pode variar decorrente de uma infecção, ela pode subir a sua temperatura se estiver no estado de infecção, certo? Você sentir medo, frio, certo? Exposição ao frio, tem ansiedade, em convulsão, geralmente a temperatura numa vítima convulsionando acima de 40 graus. Tem crianças que chegam a convulsionar acima de 39 graus. Lembrando que tem o espaço de um sistema no corpo humano que chega a um estado inflamatório e também um estado de um sistema que chega a uma infecção que seja maior. Por isso que há um aumento de temperatura na parte interna do corpo, né? Temos estado de choque, temos 6 tipos de estado de choque. Porém, nesse caso, iremos trabalhar em termos da estado de choque neurogênico, onde tem uma resposta
do sistema do cérebro falando que está tendo um aumento de temperatura nesse corpo. O trauma, ele leva toda pessoa traumática que é acidentada, que tem ele aumenta a sua temperatura, né? Uma pancada no dedo ao bater um martelo, um prego na parede, escapou e pegou no dedo, a tendência é a pessoa segurar esse dedo e sentir aquele esfriamento na parte do corpo, certo? Qualquer trauma, por isso que as vítimas traumáticas, a gente tem que cobrir essa vítima para não perder temperatura. Por isso que é utilizada a manta térmica iluminizada ou utilizamos cobertores para que essa vítima não sinta frio. O local mais usado está aí, né? As axilas, porém a contraindicação dela é em relação às vítimas com trauma de axila. Por aí podemos usar ou a situação oral em termos de vítimas com trauma nas axilas, mas ela é contraindicada em crianças, idosos, pessoas com doentes mentais. Criança porque tudo que ela coloca na boca ela vem a morder e quebrar, né? Idosos, às vezes os idosos não quer que seja colocado na parte oral da boca e às vezes ele quebra também. Quando são muito idosos passam a ser criança novamente. E as situações de doentes mentais não tem noção do que você está colocando nele. Então se coloca na região da boca, a tendência a quebrar. O mercúrio é um material cancerígeno. Então você imagine quebrando um material desse no interior da boca, né? Vai adiantar uma situação de parte interna, né, do esôfago, do estômago, do intestino, poder ter um aumento, uma situação de câncer. Pessoas inconscientes, que infelizmente pessoa inconsciente ele não coordena a parte interna do corpo, então ela pode descer e fazer uma asfixia das vias aéreas. Pessoas com traumas faciais, né, ou distúrbio convulsivo, traumas faciais, né, houve um trauma na boca, está com sangramento, evitar esse local colocando em outros locais, né, como axila, se não houver condições, colocando na região retal. Então, traumam pessoas com distúrbio convulsivo, então, como se for epilepsia ou com uma temperatura muito acima de 40 graus, a tendência é a pessoa vir com trêmula, né? E pessoas convulsivas, como epilético, realmente vão tremer, dificilmente se vou colocar na região da boca e poder quebrar, né? O fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, né? Situações frias ou quentes, durante a administração do oxigênio, não se colocar nessa parte oral ou na presença de dispneia, que é aquela dificuldade de respirar, vai aumentar essa temperatura. Na situação retal, ela tem um comprimento, né? Se caso não tem esses dois locais, oral ou axilar, aí oferece essa situação, geralmente é intra-hospitalar, mas é uma situação fidedigna, você vai ver a realidade muita 100% próxima da realidade em relação à temperatura do corpo de alguém. Porém, é contraindicado em vítimas que têm problemas ou cirurgia na parte, né, uma parte anal ou está com hemorragia. Então, colocar, né, uma vítima com hemorragia é contraindicado. Geralmente, a terminologia que utilizamos na temperatura corporal, a pessoa no estado febril geralmente está na temperatura de 3,5 a 38,5 graus, né? Pirexia é quando está acima de 39 graus, chegando a 40 graus. Hiperpirexia, hiper é mais, então está acima de 40 graus, né? Super quente, 41 graus. E tem também a hipotermia, que é abaixo de 36 graus, certo? A classificação de hipotermia, ela pode ser branda, onde tem de 33,1 a 36 graus, a moderada de 30 graus a 33 graus, a grave que vai abaixo de 27 e a profunda que é menor do que 27 graus, segundo a fonte de Potter Peter. Então, a temperatura úmida e pele, né?
a temperatura e umidade da pele, ela pode, e o motivador, a causa da motivação dessa alteração, você pode encontrar uma vítima com pele fria, pálida e úmida, como vocês estão vendo aí no gráfico, né? É uma perda de sangue, então ela pode estar com extravasamento de sangue, ou hemorragia interna ou hemorragia externa. Uma pessoa uma vítima que você encontrar com pele fria e seca, pode estar exposição ao frio. Uma pele quente, seca, pode ter uma insolação, a pessoa ficou muito tempo ao sol e passou a ter essa pele dessa forma. E quando ela tiver com hipertermia, né, febre muito alta, e hipertermação, que são situações que a pessoa fica dentro de um local fechado com uma temperatura muito alta, ela pode estar com a pele fria e úmida. Então aí no gráfico ela fala em relação como é que você recebe essa oxigenação, né, que ela vai na traqueia, onde o diafragma sobe, né, recebe esse oxigênio, né, na expiração, quando você solta esse oxigênio, você recebe. Na inspiração, você baixa, né, e oferece oxigenação no pulmão e baixa o diafragma. Então, esse é o processo da respiração. Que vamos falar um pouco agora da respiração. Já falamos da temperatura, agora falamos da respiração, certo? Vimos ali como é que se comporta um pulmão. Aqui é um processo, essa respiração, um processo pelo qual ocorre a troca gasosa, certo? Então, células do corpo, né, recebem oxigênio limpo e também jogam oxigênio carregado, né, de CO2. Então, composta pela ventilação ou pela hematose, que é a troca gasosa, liberação do dióxido de carbono e oxigênio, né, e a captação do oxigênio pelas hemácias. Vai lá, recebe oxigênio, as hemácias recebe durante a perfusão pulmonar e a passagem do sangue pelos capilares pulmonares. Por sua vez, ele está em íntimo contato com os alvéolos pulmonares. O processo respiratório manifesta pelo ritmo de inspiração e respiração. Na inspiração, existe a contração dos músculos que permite o processo respiratório. Na expiração, o músculo relaxa espontaneamente. Então, quimicamente, exige uma troca de gás entre o meio externo e o meio interno do corpo. E aí você vê a troca, né, a hematose, é o que está vendo aí nos brônquios e alvéolos, artéria pulmonar levando, né, o sangue não oxigenado, né, que é o CO2, e levando a veia pulmonar, levando já o sangue oxigenado, que é capturado pelos alvéolos pulmonares. Essa é a hematose, que é a troca de gás oxigenado por gás carbônico nos alvéolos pulmonares, né? A frequência da respiração é contada pela quantidade de vezes de uma pessoa que realiza os movimentos combinados. A inspiração e a expiração em 1 minuto. Para verificar a frequência da respiração, conta-se número de vezes que a pessoa realiza-se a inspiração e expiração, os movimentos respiratórios, né? Uma expiração se conta um movimento respiratório. Então, a contagem pode ser observada pela elevação do tórax de um acidentado, uma mulher, se for mulher, ou um abdômen, se for um homem ou uma criança, né? Então, a elevação torácica na mulher, porque muitas vezes você não vai ver uma elevação no diafragma, no abdômen, pelo fato dela ser uma mulher grávida ou não. A contagem pode ser feita contando a saída desse ar quente pelas narinas. A frequência média por minuto, né, que varia em relação às idades, levando em consideração uma pessoa em estado normal. Então, geralmente é visto numa pessoa de 14
Se você vê nomenclatura lá, de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto ou 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto, certo? Um homem, 16 a 22 por minuto em uma mulher, né? Enquanto uma criança pode ser, nos primeiros meses, você pode verificar de 40 a 50 movimentos respiratórios por minuto. A forma de avaliação é dessa forma que você está vendo na imagem: ver, ouvir e sentir, certo? Eu estou vendo a expansibilidade torácica, eu estou sentindo com a minha mão a expansibilidade torácica, eu chego próximo do corpo dessa vítima, né, com um joelho no chão e outro inclinado, e encosto bem a minha face, na boca dessa vítima, próximo à face dela, para eu sentir esse movimento respiratório, eu sentir no meu rosto essa respiração, eu escutar no meu rosto essa respiração. Por isso que a avaliação é ver, ouvir e sentir, certo? Então chamamos de movimentos rítmicos, né, de expansão e retração pulmonar com a finalidade da troca gasosa. Isso que chamamos a respiração. Por isso que no adulto, né, 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto, numa criança chega a 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto, e no bebê podemos chegar a 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. A cada 1 segundo um bebê respira, né? Fazemos inspiração e expiração. Lá em cima você vê lá o pulmão. Então a terminologia para a respiração, temos alguns tipos de terminologia. Como vamos fazer? Como você olha o gráfico, vocês estão olhando o gráfico aí, ó, o tipo de respiração, eupneia. Eupneia, a definição é respiração que se processa por movimentos regulares, sem dificuldade na frequência média. Não tem dificuldade nenhuma. Isso que você está fazendo agora é eupneia, certo? Está respirando tranquilo. A apneia já é a ausência dos movimentos respiratórios, equivale a uma parada respiratória. Por isso que você tem que detectar na vítima, avaliar ela, para saber se ela não está respirando. Dispneia já é a dificuldade de respirar na execução dos movimentos respiratórios. Ou falta, né? Está tendo uma dificuldade muito grande. Por isso que muitas vezes você verifica na boca dessa vítima se não tem uma prótese, se não tem algum material dentro da boca dessa vítima, você não está dificultando essa respiração. Bradipneia é a diminuição da frequência dos movimentos respiratórios. Então, se é 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto no adulto, ele está abaixo de 12, está 10, está 8 movimentos respiratórios. Taquipneia, ela fala sobre a aceleração ou o aumento desse movimento respiratório. É onde a vítima está ali acima de 20 movimentos respiratórios por minuto. Isso no adulto, né? Se for numa criança, num bebê, está acima de 60 movimentos respiratórios. Então, ela está acelerada, né? Pode ser um infarto agudo do miocárdio, né? Um AVE, né? Ou extravasamento de sangue, né? Uma hemorragia. Ortopneia, movimento respiratório com vítima sentada. Então, tem aqueles movimentos, você senta a vítima, consegue avaliar ela. Hiperpneia, né, ou hiperventilação, é um aumento da frequência ou profundidade dos movimentos respiratórios. Ele tem um aumento respiratório, um ataque apneia maior, porém, a respiração muito profunda. Então, já falamos sobre respiração, falamos sobre temperatura. Iremos falar agora sobre pressão arterial. A pressão arterial é uma pressão exercida pelo sangue contra paredes internas da artéria, certo? Dependendo da força da contração do coração. Então, ele tem um grau de distendibilidade, né, do sistema arterial, ou a quantidade de sangue e sua viscosidade. Durante a contração do ventrículo esquerdo, que é a sístole, a pressão está no volume máximo,
por isso que chamamos de pressão sistólica ou sístole. Vamos supor que você tem uma pressão de 120/80 e isso é pressão sistólica, é a sua primeira batida, 120, certo? Ou 12. Né? Logo após vem o relaxamento, que é o ventrículo esquerdo, que é a pressão, que é a diástole, que é a pressão sanguínea no volume mínimo, né? Ou volume basal, ou chamada de pressão diastólica, ou mínima, que é a pressão mínima batida. Eu já falei que a pressão máxima é 120, a pressão mínima verificada no termômetro é 80. Então é a última batida que está dando, que é o relaxamento do coração, certo? Não a pressão arterial utilizando o aparelho, esfigmonomômetro e estetoscópio. Então a pressão arterial, ela tem a sístole, né, que é a máxima, e diastólica, que é a mínima, como estamos vendo aí. Então, os índices normais numa criança de 4 anos é de 85 a 60 milímetros de mercúrio, certo? Então, é isso que faz com que haja colocando um terminal uma pressão de 4 anos, está em base mais ou menos disso aí, certo? Num adulto, você olha que 6 anos já vão aumentando, 95 a 62, e com 12 anos, 108 a 67, num adulto, 12/8 ou 120/80 milímetros de mercúrio. É isso com a pressão normal, segundo as diretrizes que falam, as diretrizes internacional de hipertensão, que falam em relação a isso, né? Estamos no idoso, você vê aí que está lá de 140 a 160 a máxima, ou a mínima de 90 a 100. Então seria 14/9, né? Ou 140/90, ou 160/100, ou 16/10, certo? No idoso geralmente é mais alto, por isso mais ou menos a preocupação de cuidar do idoso. A aferição da pressão arterial deve ser realizada na posição sentada, de acordo com os procedimentos. Então, a pessoa tem que explicar o procedimento a quem vai verificar a pressão. Você não tem como você chegar e já dizer assim, verifica aqui minha pressão. Não, você tem que passar uns 5 minutos, aguardar, relaxar o corpo, para depois você verificar a pressão, né? Certifique se ele está com a bexiga vazia, né? A bexiga não esteja cheia, se acabou de praticar algum exercício físico, se ingeriu alguma bebida alcoólica, se tomou café, que está aumento da pressão por causa da cafeína, né? A avaliação também em relação à alimentação, que tipo de alimentação comeu, se tem ingerido muito sal, né? E se fumou 30 minutos antes, né? Verificar também se ela está descansando aqui aqueles 5, 10 minutos, se relaxar o corpo, né? Se está calmo, se está com uma temperatura agradável, né? Tudo isso influencia em relação à verificação da pressão arterial, né? E verificar a artéria braquial, né? Na posição da palpação. É isso que você verifica a situação da pressão aí, dessa forma que está sendo vista no aparelho, nessa imagem aí. Verifica ali o esfigmonomômetro, né? Tem o manômetro que está ali lá em cima, e o estetoscópio no ouvido de quem está operando, com o estetoscópio colocado na braquial, artéria braquial dessa pessoa, né? Ali inflando o material com a pera na mão direita. Ali as condições que alteram a pressão arterial, né? Com a diminuição da pressão e também o aumento dessa pressão arterial. Se tiver essa diminuição, porque essa vítima pode estar menstruada, ou ela é gestante. Geralmente a gestante ela tem geralmente uma pressão baixa, uma gestante com uma pressão muito alta pode levar a ser uma pré-eclâmpsia, né? Pode ela também acabar de ter o bebê e virar uma pós-eclâmpsia e ser uma pessoa hipertensa pelo fato disso, né?
ter o hipertireoidismo e em relação à pressão, diminuição da pressão, hemorragias graves, né? Tá com extravasamento muito grande de sangue ou anemia, né? Pessoa anêmica ou com anemia grave, ela também pode levar a um estado de diminuição da pressão. Já quando tem a pressão alta, há uma digestão, onde também tem a situação da digestão, também pode ser uma excitação emocional, né? A pessoa pode estar com muita ansiedade, ansiosa, e essa pressão chegar a aumentar. Convulsões, pode ser também um aumento de temperatura e virar um caso de convulsão e vir um aumento da pressão arterial, né? Também pessoas convulsivas, epiléticas, levam a pressão aumentada, e o hipertireoidismo, né, que é a relação à eliminação de nossa tireoide, o processo da tireoide, tem um aumento dessa tireoide, né, e arteriosclerose, certo? Que faz com que haja um fechamento parcial com gordura na região das artérias, onde faz com que haja esse aumento de pressão. Temos esses aí na imagem, esses tipos de aparelhos para verificação da pressão arterial, né? Esses do lado esquerdo, certo? A pressão é um aparelho digital, onde se você verifica um momento, só os cuidados maior em relação às pilhas, certo? Em relação às baterias, pilhas, que nesse aparelho é colocado. Do lado esquerdo esse aparelho é muito utilizado, ele tanto dá lá 120 por 80 pressão máxima e 80 pressão mínima. E também abaixo dele ali, ele também fala sobre os batimentos cardíacos dessa vítima, certo? Tem alguns outros, traz até a temperatura do corporal dessa vítima, certo? O mais utilizado intra-hospitalar é esse aneuroide, né? Esse que fica do seu lado esquerdo, quase no meio, certo? Aneuroide. E esse de coluna, que é utilizado muito em postos de saúde, mas o efeito é o mesmo da pressão. Agora, vocês estão vendo agora no momento aí um coração. Esse coração é que a gente vai fazer em relação aos batimentos, falar sobre os batimentos cardíacos, sobre a pulsação, sobre o que se comporta uma artéria em relação aos batimentos cardíacos, né? Visto aí, ó, o pulso, ou se for falar da circulação, ela é uma onda exercida pela expansão das artérias, seguindo de uma contração cardíaca, cada vez que o ventrículo se contrai. Cada onda de pulso sentida é um reflexo do débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado a cada um dos lados do coração a cada minuto, certo? Pois a frequência do pulso equivale à frequência cardíaca, que a frequência cardíaca nada mais é que o número de batimentos cardíacos por minuto, certo? O sangue bombeia, o débito cardíaco, o sangue bombeia esse coração, e depois vem com qual frequência temos esses batimentos, qual o número de batimentos tem nesse débito, nesse coração, certo? Por isso que o pulso ele pode ser variado de acordo com a frequência, quanto à regularidade e quanto à tensão e quanto ao volume, né? A regularidade é a alteração do ritmo, né? Pulso rítmico pode ser um pulso rítmico como o normal, ou um pulso arrítmico, ou um pulso anormal. Vocês chegam numa batida do coração, ele está lá, tum-tá, 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 tum-tá. Ele está no pulso arrítmico, tum-tá, tum-tá, tum-tum, tum-tum, tum-tá, 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 tum-tum, tum-tum. E está com arritmia, né? Está pulso fora do ritmo normal do coração. Então, o pulso normal no coração, numa faixa etária de homens, mulheres, criança, como vocês estão vendo aí no gráfico, né? De 60 a 70 batimentos, né? Num homem, num homem adulto, né? De 70 a 80 batimentos numa mulher, né? Adulta.
de 80 a 90 batimentos por minuto em criança acima de 7 anos. Criança de 1 a 7 anos ele tem um batimento maior, de 60 a 120, certo? Uma criança abaixo de 1 ano é muito maior, é de 110 a 130 batimentos por minuto. E no recém-nascido é de 130 a 160 batimentos por minuto, né? Geralmente, os índices normais desses batimentos, né? O volume também, falamos muito em relação a esse volume, tem um pulso cheio, né? Que é um pulso normal. Um pulso filiforme ou fraco é um pulso anormal, né? As causas filosóficas, fisiológicas que aumentam os batimentos do pulso são a digestão, o exercício físico, o ritmo, né? Banho frio, estado de excitação anormal, em qualquer estado de reatividade do organismo. Isso é um desmaio, uma síncope, foi um pequeno desmaio, voltou, né? Uma normalidade, as pulsações que diminuem, mas os índices anormais de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Um ritmo normal numa criança é de 80 a 120 batimentos por minuto, né? E num bebê é de 100 a 160 batimentos por minuto. Esse aqui, como pulsação, como a respiração, você conta em 1 minuto. Porém, esses batimentos, você se tiver uma vítima que tem que atingir muito rápido esses números, você conta 15 segundos e multiplica por 4. Se em 15 segundos multiplica por 4, vai dar 60 segundos, que dá 1 minuto. Em 15 segundos, se eu multiplicar o número de batimentos do coração, ele vai dar proximamente ao coração os batimentos normais, certo? Então, se vamos supor, num adulto, eu tiver 20 batimentos e multiplicar esse em 15 segundos, 20 batimentos e multiplicar por 4, vai dar uma média de 80 batimentos, certo? Então, se eu tiver 25, vai dar uma média de 20 vezes 4, vai dar uma média de 100 batimentos por minuto. Isso é para você atender a uma vítima muito mais rápido e retirar de um local com rapidez, certo? Como visto aí na região radial, você está verificando que tá com esses dois dedos de indicador e o médio, você vai na região radial e verifica as pulsações. A cada batimento você vai sentir ali e contar em 1 minuto. Se eu tiver muita pressa de tirar essa vítima dali, eu conto em 15 segundos, multiplico por 4 e verifico quantos batimentos deu nessa vida. Esse é o local mais utilizado no atendimento, porque geralmente você está fazendo o controle cervical aí na vítima. Você está vendo, segurando a cabeça, para que não tenha movimentação dessa cabeça, para não ter uma fratura ou uma complicação dessa fratura na parte cervical. Então verificamos aí, ó, um homem no pombo de Adão, você lateraliza, né, vai descendo e chega nesse espaço onde você vai ver os batimentos, que é o pulso carotídeo ou artéria carotídea. Aqui vocês estão vendo aqui alguns pontos aí na imagem. Tem um ponto apical, que é o coração, temporal ao lado da cabeça, onde o pessoal fala muito da artéria temporal, né? Tem o carotídeo, que a gente fala em relação ao pomo de Adão, né? Tem o braquial, o radial, o femoral. Esse é muito utilizado também intra-hospitalar, para verificar se a vítima voltou de uma parada cardiorrespiratória, né? E daí vocês vão descendo até o pé pedioso. Temos aí o poplíteo, temos o humeral, temos tibial do lado da tíbia, temos esses vários pontos de pulso. A sua frequência cardíaca, ela tem ataque cardíaco, que é um aumento da frequência cardíaca, os batimentos a maior, acima dos batimentos normais.
As causas mais comuns são febre, medo, sepsemia, né, esforço físico, derrame pericárdio, né, no coração, ansiedade, dor, né, extravasamento de sangue pelo fato da hemorragia, por uma hemorragia externa, a vítima fraturou uma perna e está com extravasamento de sangue, então está saindo muito sangue, expulsando com a reação da artéria. Então ela fica taquicárdia porque o coração bate mais forte para mandar a quantidade de sangue para aquele local que está extravasando. Então por isso que a gente tem que fazer a contenção para não perder essa quantidade de líquido de sangue. Vítimas com trauma que pode ocorrer hipóxia, né, dificuldade de respiração, e hipovolemia, que é pouco volume sanguíneo, né? Choque hipovolêmico, com certeza essa vítima está perdendo muito sangue, vai entrar em choque hipovolêmico, ou choque cardíaco, porque também vai fazer com que o coração não tenha mais capacidade de bombeamento desse sangue no coração e chega a fazer uma fibrilação ventricular e parar. Bradicardia é a diminuição dessas frequências cardíacas. Por que acontece isso? E pode chegar a um choque neurogênico, que é mais comum em vítimas traumáticas, né? Bateu a cabeça aí na região do bulbo, na região occipital, ela vai ter uma dificuldade de respiração e ela vai, é um TCE, que a gente fala de traumatismo crânioencefálico nessa região, ela mexe com essa dificuldade de respiração, trabalha em cima do bulbo. Também as doenças primárias do coração, né, e doenças em relação à tireoide, que é em relação a essa parte que fica na traqueia, na laringe.